8h36. Em nota, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, repudia publicamente a fala do ministro da Economia, que chamou os servidores de parasitas. Segundo Rudinei Marques, Paulo Guedes desrespeita de forma gratuita e desmedida os 12 milhões de servidores públicos que prestam serviços essenciais à população. Para a entidade que protocolou uma representação contra o ministro na Comissão de Ética Pública da Presidência, a declaração de Paulo Guedes viola a conduta ética dos servidores. A reportagem é de Cosmo Silva. Quando participava de um evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez a seguinte declaração referindo-se ao funcionalismo público. O hospedeiro está morrendo e o cara virou um parasita. A afirmação causou um grande mal-estar e a repercussão da fala do ministro, tido como homem forte do governo Bolsonaro, vem sendo muito criticada por funcionários públicos, entidades dos servidores e parlamentares de vários partidos. Por conta da desastrosa declaração do ministro, um grupo de servidores que representam funcionários dos três poderes protocolou na Comissão de Ética Pública da Presidência uma representação contra Paulo Guedes. Para o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, que coordena a ação contra o ministro, a fala de Paulo Guedes violou o Código de Conduta da Alta Administração Federal e o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O presidente do FONACAT, Rudinei Marques, afirmou que as declarações desastrosas de integrantes do atual governo são uma constante e que os servidores não vão aceitar o pedido de desculpas do ministro. Os servidores públicos realmente se sentiram ultrajados, ofendidos, insultados com essas declarações que não são um caso pontual. Na verdade, o ministro Guedes e o governo Bolsonaro, já desde 1º de janeiro de 2019, vem proferindo discursos agressivos em relação ao funcionalismo público. Então, nós resolvemos reagir, já fizemos hoje pela manhã uma denúncia na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, porque não vamos aceitar esse pedido de desculpas do ministro Guedes. Ele vai ter que se explicar na Comissão de Ética Pública pelas violações ao Código de Ética da Alta Administração Pública, que foi flagrantemente violado no sentido em que o ministro feriu completamente o decoro e o dever de ofício de um ministro de Estado, que é zelar pelo seu corpo funcional. Servidor público na Caixa Econômica Federal, Hugo Saraiva lembrou que os trabalhadores públicos têm um papel fundamental na prestação de serviços em todo o país. O servidor enfatiza que a declaração descabida de Paulo Guedes reflete o pensamento do governo Bolsonaro. Eu acho que parasita é ele. A gente tem um papel para a sociedade muito importante, principalmente o empregador da Caixa, com o pagamento de programas sociais, com o pagamento de fundo de garantia, o pessoal de empresa pública, de autarquia, que faz o país girar. A Caixa tem a agência Barco, que dá dignidade, faz pagamento de programa social para os ribeirinhos, para os povos na Amazônia. Ele cometeu um pecado muito grave em desrespeitar quem é que mais luta pelo bem desse país, que é o servidor público. A gente passou por um período muito difícil, Muitos servidores, muitos empregados de empresa pública estavam iludidos, acharam que esse projeto que já anunciou-se na campanha, que ele seria assim, mesmo assim, infelizmente, muita gente, como várias pessoas no nosso país, acreditavam que daria certo. Eu acho que o discurso do Paulo Guedes, a fala desastrosa que ele fez, ela diz e ela é o símbolo desse governo. Um governo que faz as coisas e volta atrás, um governo que desrespeita o país, um governo que desrespeita os brasileiros, em especial o servidor e o empregado de empresa pública. Ainda de acordo com o presidente do FONACAT, ao desqualificar os servidores públicos, o governo quer desestabilizar os serviços prestados diariamente à população brasileira. E nós temos que levar em consideração que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta e o serviço público é quem tem que dar conta, de minimizar aí as vicissitudes e as mazelas sociais decorrentes dessa situação econômica. Nós temos que mostrar para a sociedade que quando o governo precariza o serviço público, é o cidadão que vai ser afetado, É aquele que precisa da escola pública, aquele que vai a um posto de saúde,
aquele que procura, de alguma forma, benefícios de seguridade social, como agora estão procurando e não estão conseguindo, porque o governo, tamanha a sua incompetência ou má fé, e deixou as filas, né, do INSS abarrotarem de pessoas, muitas delas portadoras de necessidades especiais, aguardando em filas há meses sem atendimento, né? Nós, os próximos passos, acredito que tem a ver com a construção de uma grande mobilização nacional para o dia 18 de março. O FONACAT é composto por 32 entidades nacionais associativas e sindicais. O fórum representa mais de 200 mil servidores de carreiras ou categorias que desenvolvem atividades essenciais e exclusivas nos poderes executivo, legislativo, no Ministério Público e no âmbito do Serviço Público Federal, estadual, distrital ou municipal. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.